Esse é o castelo icônico da Fiocruz, que todos conhecemos, né, como símbolo da ciência, da produção de ciência do Brasil. Ele é do Ministério da Saúde, e o Centro de Pesquisa Adir Magalhães é esse braço de pesquisa localizado na cidade de Recife, Pernambuco. Próximo, Fernando, por favor. Nós estávamos trabalhando em Recife, que foi considerado o epicentro, marco, ponto zero da epidemia de microcefalia. E por que essa epidemia era tão assustadora? A gente imagina, no século XXI, ter um número exagerado de casos, exorbitante de casos, de crianças com perímetro cefálico muito pequeno, com alterações neurológicas que já indicavam prejuízo neurológico ou dificuldade que essas crianças teriam, e outras malformações congênitas, sem causa etiológica determinada, e cujo perfil dessas crianças ou as características não se enquadravam nas características já conhecidas de anomalias congênitas naquele momento. Então, por isso, não é, foi declarado, e essas são as razões que se declara uma emergência em saúde pública, a existência de eventos inusitados, inesperados, e principalmente eventos que têm, na sua essência, um potencial de transmissão ou para ir além daquela localidade de fronteiras. O Brasil, só para nós lembrarmos, há 4 anos atrás, exatamente a 11 de novembro de 2015, declara ainda, com pouco conhecimento, a emergência de saúde pública devido a esse número de casos. E, em fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde segue esse exemplo do Brasil e declara também uma emergência de saúde pública internacional, dizendo que há, sim, não só a possibilidade dessa transmissão se estender no Brasil, mas também para outros países da América Latina e virar uma pandemia, que foi o que ocorreu. Mas aí a gente se pergunta, assim, eu já fui perguntado algumas vezes, o que significa uma emergência de saúde pública para os pesquisadores? Tá? E para nós, pesquisadores, essa emergência de saúde pública decretada pelo Ministério em 11 de novembro significou um trabalho prévio de grupos de diferentes partes do Brasil por mais de 6 meses, porque era a imagem de provar ou mostrar com evidências que esse evento era realmente inusitado, era novo e que precisava ser considerado como prioridade, não só de saúde pública em pesquisa. Então, eu me lembro de estar presente nesse dia em Brasília, e, para mim, aquilo era um marco, justamente porque significava, o próximo slide, significava que, durante os meses anteriores, havia tido essa percepção do aumento do número de casos, o serviço de saúde, a ponta, tinha sido capaz de identificar, isso tinha sido levado aos órgãos de vigilância, os órgãos de vigilância tinham convocado os pesquisadores tinham feito redes, né, de pesquisa, e, naquele momento, se começava o grande processo de investigação, e que a emergência de saúde pública tinha sido o elemento fundamental para que o aporte de recursos viesse de uma forma ágil, rápida, envolvendo o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e os institutos de pesquisa, tirando aquele aspecto que é um tanto burocrático na rotina dos nossos projetos de pesquisa. Aqui, a comparação que nós sempre fazemos é o seguinte, que nós, pesquisadores, estamos acostumados em fazer pesquisa em tempo de paz, que é aquele que sai um edital, nós nos esforçamos muito para concorrer entre os pares, entre as instituições para captar recurso, fazemos os nossos projetos, aguardamos um tempo, esperamos que o recurso saia, vamos a campo, e aí temos um tempo. Aqui nós temos pesquisa em tempo de guerra, não há o que se esperar. Então, ou as redes já existem, ou os institutos já têm a competência instalada, ou já há o que a gente chama de rede de confiança, porque não basta eu saber que um pesquisador é excelente,
eu tenho que ter aquela confiança instalada, instituída, para que aquilo flua com rapidez. E foi aqui, por volta de setembro, outubro de 2015, que a expressão era: a casa está pegando fogo, e era assim que a gente ligava para os colegas, dizíamos: olha, temos um caso grave, venham, cada um com o que pode, que juntamos um grupo de pesquisadores, que eram 30 pesquisadores das mais diferentes áreas, inclusive do exterior, que ficaram concentrados no Instituto Ageu Magalhães, uma sala que a gente chamava quartel da Zika, né, antes mesmo que se pudesse haver isso, para que a gente pudesse ter essa forma de força-tarefa que começava o dia com as tarefas a serem executadas e terminava o dia o que foi feito e o que será feito amanhã. Então, era um formato diferente de fazer pesquisa que a gente conhecia, porque as circunstâncias eram diferentes e o que se precisava de resultados de pesquisa era alguma coisa que, diferente do que foi dito antes aqui, num conjunto normal, a gente publica e espera que aquilo seja usado. As pessoas e os jornalistas batiam todo dia, ligavam a todo minuto, querendo respostas para perguntas que a gente nem mesmo sabia como seriam formuladas ou como seriam resolvidas. O próximo, por favor. Isso é só para dizer qual que foi. Nós vivemos 2015, 2016, uma midiática profusão. Eu diria que foi a minha primeira epidemia em tempos de WhatsApp, com tudo de bom e de ruim que isso traz. O próximo, por favor. Essa é uma capa que não aparece, uma folha do New York Times, tá, trazendo os dados do Brasil e colocando os casos possíveis no Nordeste, já dizendo dessa possibilidade de expansão para os outros países da América Latina, em fevereiro de 2016. E agora vocês vão me permitir, eu acho que não está muito claro aqui, se pudesse apagar essa luz da frente, porque eu gostaria de contar para vocês, assim, breves palavras da história, para que vocês possam entender o que é, de novo, nesse fato, do ponto de vista das ciências biológicas. Se a gente apontar, diz que todos os vírus que a gente não conhece, a gente diz que saíram da África, né? Mas esse realmente saiu da floresta da Uganda, aqui, tá? Em 47 aqui. Então, de 47 até 2007, quase 70 anos, esse vírus era uma curiosidade. Ninguém, nem quem era interessado em virologia ou infectologia, conhecia sobre esse vírus. Sabia-se que podia causar, era uma zoonose, uma doença de animal, então, entre os, vamos dizer assim, os primatas não humanos, circulava na África, que se isso espirrasse na população humana, a doença era leve, uma doença benigna, com poucas alterações. Então, o conhecimento que se tinha em relação a esse vírus era muito pequeno. O que aconteceu de grande novidade nessa década de 2000, entre 2000 e 2010, que nessas ilhas da Ásia tiveram epidemias de vírus Zika. Então, pela primeira vez, se alertou o seguinte, um alerta: olha, esse vírus pode causar epidemias entre humanos. Então, os humanos não são apenas um reservatório fim de linha, como a gente pensava, não é apenas um vírus animal. Esse é um vírus que pode ter repercussão. E, pela primeira vez, aqui na Polinésia Francesa, teve-se o quê? Surtos de doenças neurológicas, Guillain-Barré, pós uma epidemia de Zika. Foi um segundo alerta. Olha, esse vírus, além de causar epidemias, pós-epidemias, pode-se ter também quadros neurológicos. Mas não havia nenhum relato, naquele momento, que pudesse também ter uma transmissão vertical, ter uma transmissão mãe para o filho, e que isso pudesse ter alterações tão graves e importantes. E aí esse vírus, que estava na Ásia, entra no Nordeste brasileiro, aquela costa com aqueles 8 estados, né, que tem populações susceptíveis,
próximos um do outro, que tem uma grande quantidade de vetor. O vetor é o Aedes aegypti, que é um excelente transportador de diferentes vírus, e aí se encontra todas as condições nas condições ambientais para se causar uma grande epidemia, né? Primeiro de Zika nos adultos, pouco tempo depois aumenta-se os casos internados de Guillain-Barré em adultos, e 6, 7 meses depois aparecem esse volume de casos com microcefálicos. Para se ter uma ideia do volume de casos, o estado de Pernambuco, por ano, o estado inteiro tinha cerca de 20 casos de microcefalia numa série História Estável. E, de repente, começaram a nascer 40 casos semanais. Então, era um aglomerado, né, de casos de microcefalia restritos num espaço e tempo, que é aquilo que a gente chama em epidemiologia. Nós, epidemiologistas, somos assim cientistas muito do lado social, a gente diz que isso é uma evidência tipo tijolaço, porque realmente era impossível não se ver alguma coisa, era impossível que alguém que tivesse no Nordeste, em outubro, novembro de 2015, não pudesse ver, se fosse ele um pediatra, um neuropediatra, um grupo de imagem, ou qualquer outra área ligada à saúde materno-infantil. Então, houve, nesse momento, essa possibilidade que há uma grande população ser atingida por um vírus, uma população que estava até então completamente susceptível, essa grande mobilidade local, que todos esses eventos adversos aparecessem no período de tempo. Essa história era bonita, né? Parecia que fazia sentido, mas ela tinha que ser provada, né? Então, foi aí que esse grupo de microcefalia, nós tivemos 2 objetivos básicos. O próximo, entender o que estava acontecendo nesse círculo urbano aqui. Tá? Aquele círculo zoonótico ali, não é? fazia todo sentido, mas agora a gente tinha uma circulação urbana, onde o homem era reservatório, e a gente tinha também a questão da transmissão vertical para ser entendida. Então, a microcefalia não é uma doença, por definição, a gente já sabia causas que deviam ser excluídas, e a gente imaginava, né, desde o primeiro momento, que deveria ser alguma doença congênita pelas características de imagem. A gente sempre traz uma imagem assim para dar um pouquinho. Então, onde a gente vê isso aqui é um cérebro que está cheio, que está repleto de calcificações. Não é? Um cérebro que a gente vê qualquer pessoa a olho nu, né, ou sem nenhuma informação na área de imagem, vê que é um cérebro altamente danificado do ponto de vista de estruturas. O próximo, por favor. Então, o nosso grupo se estabeleceu, primeiro, caracterizar esses casos, porque se eram casos que até então não tinham sido descritos, pode passar. Então, a caracterização desses casos, essa foi uma das primeiras publicações em 2016. Eu gostaria só de chamar a atenção que a gente ainda tinha que escrever, era descrição de casos de Zika congênita, de síndrome de Zika congênita, presumível, porque como esse nome não existia na literatura, era uma doença inexistente, então as revistas só aceitavam se a gente falava, olha, pode ser, é possível que seja, nós excluímos todas as outras existentes e nos sobrou essa. Havia também uma grande preocupação em descrever esses achados tomográficos e tornar isso o mais abrangente possível, não é? E, no final de 2015, nós já tínhamos publicado mais de 100 casos catalogados só na cidade de Recife, não tendo mais, naquele momento, nenhuma dúvida que nós estávamos tratando de alguma coisa nova, grave, inusitada, e que tinha um potencial de ser associado ao vírus da Zika. Então, só para que a gente possa ter ideia, toda a imprensa falava de microcefalia, mas havia também uma necessidade que a gente trabalhasse as outras malformações congênitas
e o percentual de aborto e natimortos, que também eram derivados daquela infecção materna. E aqui, só para trazer essa história, quais eram os vírus conhecidos, os agentes infecciosos conhecidos de serem causadores de infecção congênita. E quando a gente olha o modo de transmissão, a gente vê que o vírus Zika tem a transmissão vetorial, que é muito inusitado numa infecção congênita, tem a infecção por via sexual e por transfusão de sangue. Então, nesse caso, é uma infecção congênita que a gente chama o pesadelo da saúde pública, que você tem que combater em todos os sentidos. É um pesadelo que você tem que ter medidas de controle vetorial, tem que fazer medidas de controle também da transmissão sexual e todos os derivados de sangue. Então, passa a ser um contexto diferente. Próximo. Esse eu trouxe para dizer para vocês que, no começo, que chamava muita atenção, que foi muito motivo das forças-tarefas da área de genética, foi a morfologia, né? Esse fenótipo das crianças, aquela desproporção crânio-facial, e o grupo da genética e o nosso grupo de trabalho também tentou catalogar ou mostrar as características dessa síndrome. Mais fundamental, podemos passar tudo, é o fato de ter provar essa associação. Vocês imaginam que, quando houve a epidemia, quer dizer, nós vimos o evento final adverso daquela gestação. Não se tinha mais como acompanhar as mulheres desde o começo, as crianças já tinham nascido. Então, o óbvio, né, do ponto de vista metodológico, é fazer um estudo caso-controle, onde crianças nascidas com microcefalia fossem comparadas com crianças não microcefálicas nos hospitais. Por ser uma doença rara, né, mesmo assim uma doença rara, embora acontecendo em grande número, nós tivemos que monitorar 8 hospitais, tá, mensurando diariamente a cabeça, o perímetro cefálico de todos os neonatos que ali estavam. Então, para isso, a gente precisava não só de uma equipe muito treinada, mas também de uma equipe que conhecesse as circunstâncias de trabalho de campo em situações de vulnerabilidade. Entrevistar mulheres pós-parto, né, que tinham acabado de ser anunciado que tinha uma criança com algum problema. Então, tinha toda uma estrutura, né, ética, e só grupos que já tinham trabalhado com isso, não havia tempo hábil para grande espaço de treinamento, e com isso a gente tinha que ter já equipes previamente treinadas, o que foi possível com a incorporação de vários grupos que trabalhavam materno-infantil. Não, acho que passou muito. Isso, obrigada. Esse, eu queria dizer assim, que também só é possível se há um laboratório, não é, pronto para responder essas demandas. E o Instituto Agil Magalhães era uma referência em dengue. Então, o grupo sabia trabalhar com flavivírus. E uma curiosidade que eu preciso contar, apesar de já terem me mostrado que eu tenho 5 minutos para terminar, é que, eu não vou chamar coincidência, vou chamar isso de uma previsão, né, um grupo de cientistas do laboratório, em 2014, começou a estudar um vírus exótico que, por coincidência, se chamava Zika vírus. Então, já se tinha naquele laboratório, né, toda vamos dizer assim, uma preparação, todos os primers preparados para se fazer, né, esses resultados, o que permitiu que, de uma forma muito rápida, se conseguisse, então, identificar os vírus, não só em adultos que tiveram Guillain-Barré, mas como também nas crianças que nasciam, e se tornou, então, um laboratório de referência do vírus Zika. Então, eu quero chamar a atenção pelo aspecto que, muitas vezes, a ciência também precisa de não só dessa aplicabilidade imediata, que, às vezes, a aplicabilidade será imediata na medida que as circunstâncias vão ocorrendo. Então, nesse caso, a gente teve essa vantagem, esse plus a mais em relação a isso. O próximo
É dizer que, após a epidemia, então, após caracterizar os casos e ver essa associação, excluir outras associações que eram levantadas no momento, começa, então, a pesquisa em tempo de paz, né? Os consórcios europeus, né, os americanos, que se vêm juntar aos grupos de pesquisadores brasileiros. O Zika Plan foi o primeiro consórcio europeu que veio a se juntar ao nosso grupo. São mais ou menos 25 universidades europeias e universidades brasileiras, um grupo realmente muito grande, próximo. Agora é moderno chamar de work package, né? Na época da gente, a gente chamava de subprojetos, né? Então, os subprojetos, a gente tem subprojetos, vários subprojetos, diagramas. Tem o subprojeto de desvendando a síndrome congênita, o neurozika, a avaliação, a questão vetorial, a transmissão não vetorial, o neurozika, tem a fitness viral, que também é um número, né? Qual é o risco, o burden, né? A carga, os modelistas, a questão da comunicação. Então, aí a gente já vê aquele arcabouço, quer dizer, mais formal dentro dos projetos, que tem financiamento, tem vários grupos, mas aí é um grande navio, né? Aí se caminha mais devagar, as pesquisas têm mais, não tem aquela urgência, não tem aquele timing exigido nas situações de epidemia. Dizer que esse são as crianças 3, 4 anos depois, o motivo da gente continuar o acompanhamento não só das mulheres grávidas, não é, que são positivas ao vírus Zika, não é, como também o acompanhamento das crianças, que, como acontece em qualquer doença congênita nova, não é, tudo que acontece daí para frente tem que ser registrado, notificado, acompanhado, e faz parte desse processo na tentativa de propiciar o melhor atendimento possível, não é, às crianças acometidas de síndrome de Zika congênita. Dizer que agora essa doença existe, já foi catalogada pelo CID, não é? CID, então tem número, está dentro das congênitas virais, como a rubéola. Próximo, dizer que há uma explosão. Se a gente pensar nos primeiros 70 anos, a literatura no PubMed tinha 84 artigos de tudo, isso passa a 1.300, uma epidemia de artigos em 2016 e 2017, diminuindo. Também isso é efeito do fast track das revistas da emergência de saúde pública, e a síndrome congênita do Zika ela aparece cadastrado nas plataformas de pesquisa a partir de 2016. Antes disso, ela inexiste na literatura médica. Então, essa é uma contribuição da ciência brasileira, com certeza, para esse conjunto de aplicações. E dizia aqui que Zika continua ainda como um patógeno de prioridade. E ela é prioridade, sim. Eu estou terminando, eu queria aqui agradecer muito. Esse é o núcleo duro do nosso grupo de pesquisa em microcefalia epidêmica. Gostaria que vocês vissem atrás de cada pesquisador sênior que está aqui representado, vocês vissem um conjunto de alunos de pós-graduação, olhando o que é que nós temos de comum esse grupo. Eu diria que todos nós fomos bolsistas do CNPq, estudamos fora, tivemos bolsa de pesquisa, tivemos apoio, trabalhamos em instituições de pesquisa. A única exceção que eu diria é o Dr. Henrique Vasquez, que ele é da Organização Pan-Americana de Saúde, que foi uma pessoa que teve uma interface com o grupo de pesquisa muito especial. Próximo, por fim, dizer que eu gostei muito, esse é o selo, né, comemorativo, que já lançado para o ano que vem, dos 120 anos da Fiocruz. Isso é emocionante, dizer que uma instituição que começou, né, numa fazenda para soro, produção de soro, que durante todas as décadas teve contribuições fantásticas na descoberta de doenças, como a doença de Chagas e muitas outras. Lembrar aqui também que na década de 70, essa instituição
tem na sua história gravado o massacre de Manguinhos pelo AI-5, onde os principais luminares foram mandados, proibidos de fazer pesquisa e saíram do país, e essa instituição se mantém enquanto um foco de reconhecido valor e de referência para as questões de saúde pública do Brasil. Eu agradeço muito e estarei à disposição no fim. Obrigada.